Muito bom dia a todos, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Bom dia aos companheiros que nos acompanham pela internet. É um dia muito feliz, eu sempre fico muito feliz de estar aqui na minha casa, na nossa casa, no Centro Espírita Allan Kardec. E hoje nós vamos falar de um tema que nos acompanha há pelo menos 2000 anos, o cristianismo em nós. Qual é a necessidade que nós temos em nossas vidas de termos o cristianismo em nós? O que é ter o cristianismo em nós? Mas antes de mais nada, o que é o cristianismo? É importante a gente salientar que muitas vezes quando nós falamos a respeito da doutrina espírita, muitas vezes nós falamos, eu sou espírita kardecista. E falar kardecista ou kardecismo quer dizer que a doutrina seria de Kardec. E não é verdade isso. A doutrina não é de Kardec. Então não é correto nós usarmos o termo kardecista. A doutrina é dos espíritos. Nós vamos chamar de espiritismo. É comum a gente usar também espírita de mesa branca ou espírita de mesa, por causa da existência da mesa para os trabalhos dentro do centro espírita. Mas o correto é chamarmos de espiritismo. Agora o cristianismo não. O cristianismo é a doutrina do Cristo. Cristianismo é aquilo que o Cristo deixou para nós como a oportunidade da salvação. Olha que palavra interessante. Todas as outras religiões cristãs, seja a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, todas elas falam a respeito da salvação, que quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar a salvação se nós seguíssemos o cristianismo, se nós seguíssemos o Cristo. Aqui na doutrina espírita nós também temos a salvação, só que ela vem com outro nome. Nós podemos usar o termo salvação? Podemos. Mas é mais comum na doutrina espírita nós usarmos o termo reforma íntima. A reforma íntima, ela é sim a nossa salvação. E o cristianismo vem mostrar para nós que ela é a única salvação. O Cristo, ele é o nosso Salvador? Sim, mas não porque o seu sangue derramou na cruz. Não, isso é matéria. Nós temos o Cristo como nosso Salvador pelos ensinamentos que Ele nos trouxe, pelo que Ele veio nos mostrar de como nós devemos agir. Então, se nós agirmos de acordo com o que o Cristo nos ensinou, de acordo com o cristianismo, nós vamos encontrar a oportunidade de fazermos a reforma íntima em nossos corações, em nós enquanto espíritos. Agora, o cristianismo, como eu disse, ele tem 2000 anos. E ele é conhecido como a boa nova, a boa notícia. Até a palavra evangelho, do grego, euangélio, significa boa novidade, boa notícia, boa nova. Então o evangelho do Cristo é a boa notícia, é a boa novidade, a boa nova. Se é algo novo, é porque existia algo antes. E o que nós vamos encontrar antes? O início do projeto de Deus para com a humanidade, que é o conhecimento das bases da lei mosaica, que é a doutrina de Moisés. Para que nós possamos compreender o cristianismo, nós temos que compreender as leis de Moisés e a história de Moisés. Porque se nós temos o Novo Testamento, se nós temos a Boa Nova, nós temos o Velho Testamento, a origem. Porque nós vamos perguntar, por que será que Jesus foi nascer exatamente entre os judeus? Por que ele não nasceu em outras raças, entre os persas, entre os gregos, entre os romanos, entre os hindus? Porque esse povo não estava preparado com a crença do Deus único. Eles não estavam prontos, eles eram politeístas. Eles tinham a crença de diversos deuses.
Jesus precisava nascer exatamente no núcleo onde havia a crença de Javé, Deus, o nosso Deus. E quem trouxe isso para a gente foram os nossos irmãos hebreus. Desde Abraão, todo o começo da história de Abraão para cá, foram eles que nos trouxeram esse conhecimento do Deus único. Mas para a gente poder entender um pouco melhor as diferenças, entre a gente vai encontrar entre o cristianismo e o Velho Testamento da doutrina mosaica, vamos relembrar rapidamente, que Moisés, ele foi criado no palácio do faraó, junto com o seu meio-irmão Ramsés. Ele foi encontrado no rio Nilo em um cesto, a princesa egípcia levou ele para dentro do palácio e criou ele junto com o Ramsés. Chegando na idade adulta, Ramsés assume o comando do Egito, assume como faraó, e Moisés recebe de Deus o trabalho, a tarefa de tirar o povo hebreu do Egito e levar de volta para a terra prometida. A terra prometida, como nós conhecemos hoje, Israel, a terra de Jacó, as tribos de Jacó. Só que Moisés, ele foi conversar com o faraó, com Ramsés, falando que ele iria retirar o povo hebreu do Egito e levar de volta à terra prometida, o povo hebreu que era cativo, era escravo do povo egípcio. E obviamente Ramsés não aceitou isso de uma boa. Ele falou, não, o povo hebreu, eles são meus escravos, eles não vão sair daqui. Então Moisés fala, olha, cuidado Ramsés, o meu Deus é um Deus poderoso, ele vai enviar pragas, e aí a gente vai encontrar lá no Velho Testamento as pragas que foram enviadas. Cada uma tem uma explicação, óbvio, cada uma tem uma explicação, mas eles foram enviadas para que o Ramsés pudesse se conformar de liberar o povo egípcio. Na 10ª ele libera, na 10ª praga ele libera. E aí o povo hebreu vai de volta para a terra prometida. E nós vamos lembrar que isso levou um tempo. Quanto tempo levou para Moisés atravessar o povo no deserto, do Egito até a terra prometida? 40 anos, segundo a Bíblia. Eu fiz um teste esses dias atrás. Eu fui no Google e coloquei lá, de Cairo, no Egito, até Jerusalém, em Israel, a pé. Ele me deu 9 dias. 9 dias andando a pé. Por que Moisés levou 40 anos? Óbvio, não tinha Google na época de Moisés. Ele não ia poder colocar lá no Google e chegar mais rapidamente. Mas era necessário que o povo se transformasse durante essa peregrinação. Porque o povo saiu do Egito muito arraigado ainda às crenças egípcias. Eles precisavam se purificar na crença do Deus único. Eles tinham que ter esse trabalho de purificação. Então, levou-se todo esse tempo para que houvesse essa purificação, para o povo chegar em Israel, já de novo com a crença do Deus único vivificada, forte. Levou-se todo esse tempo para isso. Só que para que Moisés conseguisse levar o povo, foram necessárias a criação de regras. Primeira coisa, existem as leis de Deus e existem as leis de Moisés. Nós temos que saber diferenciar as duas. Quais são as leis de Deus? Os 10 mandamentos, que Moisés recebe sob o Monte Sinai. Ele recebe os 10 mandamentos e através dos 10 mandamentos ele lidera o povo para que ele pudesse atravessar dali de volta para Israel. Então os 10 mandamentos são as leis de Deus. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, a gente pode usar os 10 mandamentos na vida da gente, que vão ser ótimos, mas era necessário no momento. Só que Moisés, como legislador que ele era, e a necessidade que ele tinha de fazer o povo andar na regra, ele cria outras leis, que são chamadas mitzvahs. São 613 regras. Então, além dos 10 mandamentos, o povo ainda tinha as mitzvahs, que tinha que seguir. Quer ver um exemplo de uma mitzvah? Não comer carne de animais que tenham o casco rachado. Essa é uma mitzvah, esse é um mandamento. Qual animal tem o casquinho rachado? O porco. Não pode comer carne de porco, é uma regra.
Aí você vai parar para pensar, mas por que não pode comer carne de porco? Pensa comigo. Na época de Moisés não tinha geladeira. Não dava para você matar um porco e guardar na geladeira. Estava no deserto, no calor. O que ia acontecer com essa carne no outro dia e nos demais dias? Ia apodrecer, ia encher de bicho. E não adiantava falar para o povo isso. Então Moisés falou, Deus mandou que não comesse carne de porco. Pronto, resolveu o problema. Outra mitzvah, todo menino de entre 8 e 9 anos tem que fazer a circuncisão. Era a regra. Por quê? Novamente, no deserto, o povo não tomava banho. Os homens tinham problemas de infecção nas partes íntimas. Faz a circuncisão que resolve o problema. Mas adiantava explicar? Não. Então Deus mandou que faça a circuncisão em todos os meninos de 8 a 9 anos. Eram regras, na verdade, sociais para que eles pudessem continuar vivendo e fazer a travessia. Quer ver outra mitzvah interessante? Ela é conhecida como olho por olho, dente por dente. Lei de Talião. Quem aqui nunca ouviu falar da lei de Talião? Mais ainda, quem aqui nunca falou, comigo é assim, bateu, levou. É olho por olho, dente por dente. Até hoje nós usamos ainda essa mitzvah que nem foi criada por Moisés. Essa mitzvah foi criada lá por Hammurabi, o rei da Babilônia, 1500 anos antes de Moisés ainda. Ele criou essa lei, que era a lei da igualdade. Como funcionava essa lei? Se alguém fosse na minha casa e roubasse uma ovelha, eu tinha por direito de lei ir na casa da pessoa e roubar-lhe uma ovelha também. A gente vai falar assim, mas que absurdo, uma lei que permite roubar? Uma lei que permite que eu faça o mesmo mal? Mas tinha um porém. Vamos imaginar o João de 5.000 anos atrás. Se alguém fosse na casa do João, há 5.000 anos atrás, e roubasse uma ovelha dele, ele ia na casa da pessoa que roubou a ovelha, botava fogo nas ovelhas, na casa e nas pessoas. Porque era assim. Era a lei do mais forte. Era a lei de quem mandava mais. Então, para conter os excessos, para conter esse tipo de coisa, a lei foi criada para falar, não, só pode fazer aquilo que foi feito na mesma intensidade. Não pode fazer mais. Então foi por isso da criação da lei. Eu só posso fazer o mal que me fizeram. Era uma lei que instituía a vingança, mas era uma vingança mais branda. Se alguém te desse uma facada, só podia ser a mesma facada no mesmo lugar. Se alguém te desse uma surra, só podia ser uma surra também, na mesma intensidade. Era assim que funcionava. E o Moisés importa essa lei para as suas mitzvahs. Ele coloca como sendo a lei de Talião como uma das suas mitzvahs. Então o povo judeu, ele cresce aprendendo que ele poderia se vingar. Era lei, pode se vingar. Mas aí nós vamos começar a encontrar as diferenças da Boa Nova. Nós vamos começar a encontrar as diferenças daquilo que Jesus ensinou com relação a isso. Aí começa o cristianismo. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e sempre que nós falamos do capítulo 5, nós estamos falando do Sermão do Monte. Ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. O que Jesus está falando? Ele está se referindo à lei, à mitzvah de Moisés, da vingança, do olho por olho, dente por dente. Toda vez que na Bíblia Jesus fala, ouviste o que foi dito aos antigos, ou o que foi dito a seus pais, ele está se referindo ao Velho Testamento. Ele está se referindo ao conjunto de obras de Moisés, que também são 5, né? É um Pentateuco o conjunto de Moisés. Nós vamos ter a Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico e Êxodo. São os livros que compõem
né, a Torá, que é o livro sagrado dos hebreus, e também compõe o nosso Velho Testamento. Então ele está se referindo a isso. Ele está se referindo ao que Moisés ensinou. Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus demonstra toda a sua sabedoria, toda a sua coragem, toda a sua elevação de espírito crístico, e diz: mas eu, porém, vos digo, para que não praticares o mal. O que Jesus está dizendo? Que se você fizer a lei de Talião, e se você se vingar do seu irmão, você está praticando o mal. A gente pode falar assim: mas foi ele que começou. Foi ele que começou esse problema, foi ele que começou essa contenda. Eu não posso me vingar. Não é questão de não poder. O cristianismo não nos proíbe de nada, assim como o espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Mas ele explica. Porque nós sabemos, através da lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós fazemos para o próximo, nós vamos receber, mesmo se seja uma vingança. Mesmo que eu estou me vingando, eu estou cometendo o mal, eu estou fazendo o mal, eu estou fazendo com que a roda da lei de ação e reação gire contra mim. Eu estou colocando, as minhas ações contra mim. E o que eu devo fazer? Olha o que Jesus fala em seguida: se alguém lhe ferir na face direita, mostre-lhe a outra. E aí a gente imagina: peraí, eu já estou sendo humilhado, a pessoa me faz o mal, ela me fere na face direita, eu vou ter que dar outra face? Imagina vocês aqui, todos nós temos uma pessoa que nós temos um pouquinho de dificuldade, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa complicada, seja na família, no trabalho, nos ambientes que nós temos. Imagina agora, é só para imaginar, não é para desequilibrar o ambiente, hein? Imagina agora que essa pessoa te dá um tapa no rosto. Quais sentimentos começam a borbulhar dentro da gente? Obrigado, meu irmão, que Jesus te abençoe, que Deus esteja contigo. É isso? Não é. Era para ser, mas infelizmente ainda não é. Começa a borbulhar dentro da gente os piores sentimentos. E aí nós temos vontade de nos vingarmos. Nós não fomos criados no bateu, levou? Nós não fomos criados no se me bater eu vou devolver? Na mesma intensidade, essa lei está conosco há milênios. Só que Jesus está dizendo: se alguém lhe ferir na face direita, ele sabe quais sentimentos vão estar envolvendo a nós outros. Ele diz: mostre a outra face. Não mostre a vingança, mostre a outra face. Perdão, a fraternidade, o amor. A outra face que ele se refere é o do sentimento que está habitando naquele momento de forma ruim dentro da gente. Mostra a outra face. Agora, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. É extremamente difícil nós conseguirmos perdoar. Porque o perdão é um processo interessante que acontece dentro de nós. Na minha área profissional que eu atuo, a gente trabalha muito com processos. Então, eu criei um processo para perdoar. Fica mais fácil para eu entender e tentar perdoar. Então, eu compartilho o processo com vocês, se funcionar, ótimo. Primeiro passo do processo do perdão: não se vingar. É o primeiro passo. Porque se eu me vingo, eu ativo a lei de ação e reação, eu vou ser obrigado a ser responsável pelo que eu causei ao meu irmão, enquanto eu não resolver, eu estou literalmente preso a ele. Isso pode durar um dia, pode durar 1000 anos. Então, se eu me vingar, eu crio um problema maior. Então, o primeiro passo: não se vingar. E não se vingar significa, inclusive, em pensamento, gente. Porque a gente faz um negócio, a gente não se vinga, mas fica assim: mas se eu pego essa pessoa, mas eu vou falar isso, vou falar aquilo para ela, vou falar tal coisa, porque se ela falar isso, eu falo aquilo. A gente fica matutando na cabeça da gente o que falar para a pessoa. Isso é vingança também.
Isso é vingança, em pensamento, né? O pensamento gera a ação. Então nós temos que tomar cuidado com nossos pensamentos. Mais uma vez, é fácil? Não, não é fácil. É extremamente difícil. Mas nós precisamos buscar a salvação, porque isso retorna à nossa reforma íntima. Por que nós precisamos tanto do outro para fazer a reforma íntima? Por causa disso. Porque é o outro que vai mostrar para mim quais são as minhas dificuldades. Sabe aquela pessoa difícil que eu falei para vocês agora há pouco? Todo mundo imaginou uma? Nós deveríamos chegar para essa pessoa e falar assim para ela: muito obrigado por você existir. Ela não vai entender nada, mas você vai entender. Por quê? Porque ela é a sua divina ferramenta de reforma íntima. É ela que vai te mostrar onde estão os seus problemas, as suas dificuldades, o tamanho do seu orgulho, do seu egoísmo. É ela que mostra. É nela que nós enxergamos. Por isso que é tão importante viver com o próximo. Por isso que o primeiro passo do processo é não se vingar. Segundo passo do processo: entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Por que a pessoa fez isso comigo? Faltou para ela. Faltou para ela um conhecimento, faltou para ela um esclarecimento, faltou para ela uma doutrina, faltou para ela. Entendi o motivo, o porquê. Está claro para mim agora. Então eu não me vinguei, busquei compreender o motivo que levou aquela pessoa a fazer isso. E aí eu acrescento um terceiro passo. Tinha 3 passos no meu processo, acabei de pensar em mais um importante agora. São 4 passos. O terceiro: ajudar aquela pessoa na dificuldade dela. Nossa, João, aí você está pedindo demais, hein? Além da pessoa fazer mal para mim, eu não me vingar, eu me entender, eu tenho que fazer o bem para ela. Mas não foi isso que Jesus pediu? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Não é isso que Jesus ensina para a gente no cristianismo? Na sua evolução espiritual, nos fala para que nós possamos amar os inimigos. Lógico, nós não vamos amar um inimigo na mesma intensidade que nós amamos um amigo, que nós amamos alguém que pensa igual a gente, que age como a gente, que está perto da gente, que tem as mesmas ideias. Não vamos amar, mas não se vingar, buscar compreender, ajudar essa pessoa é amar. É o processo de amor. E aí o 4º passo, finalmente, é conseguir perdoar. Como que eu sei se eu consegui perdoar? Eu sei se eu perdoei quando eu visito a dor e a dor não me dói mais. A dor parou de doer. A dor que a pessoa me causou não dói mais. Eu perdoei. Se a dor ainda dói, eu preciso repetir o processo tudo de novo. Não me vingar, entender, fazer o bem para ela e ver se eu consigo perdoar de novo. Porque quem perdoa sai mais evoluído do que quando entrou no processo. Porque o nosso objetivo da reforma íntima não é controlar nossas más tendências. Nós temos más tendências, nós temos desejo de vingança, nós temos desejo de falar mal, nós temos desejo de criar situações ruins, nós temos. É normal, aquele que não tiver isso está no planeta errado. O planeta é de provas e expiações, e como Deus não erra o CEP de ninguém, nós estamos no lugar certo. Então nós precisamos aprender que o processo em que nós nos relacionamos com o outro é o processo nosso de salvação. Imagina se o Cristo fosse desejar vingança de todos aqueles que fizeram mal para ele durante a Via Crucis, durante o processo que ele passou. Jamais ele pensaria dessa forma, óbvio, ele é um espírito crístico, nosso governador planetário. Mas imagina, às vezes a gente tem situações muito menos doloridas e quer se vingar.
não quer a reforma íntima. Ah, fica para depois. Na próxima situação eu penso na reforma íntima. A reforma íntima é todo dia, a todo momento, a todo segundo a gente tem a oportunidade de fazer a reforma íntima. Então, quando eu consigo não me vingar, quando eu consigo compreender o outro, quando eu consigo fazer o bem para ele, eu consigo trabalhar o processo de perdão e me melhorar. Esse é o objetivo do cristianismo vivendo em nós. Porque não basta a gente conhecer o Novo Testamento, a Bíblia, saber onde está cada citação, cada passagem, e não pôr em prática. A prática do Evangelho do Cristo é o remédio para a nossa salvação, para a nossa reforma íntima. E Jesus não para aí, quando ele diz no capítulo 5 de Mateus. Ele diz o seguinte: se alguém lhe pedir a vossa capa, dê também a vossa túnica. Na época de Jesus, as pessoas usavam túnicas, né? E dependendo do lugar, dependendo do momento do dia de muito sol, usava-se a capa. Se fosse nos dias de hoje que Jesus fosse falar para a gente, ele ia falar assim: se alguém pedir a tua jaqueta, dê também a tua camiseta, atualizando para os dias de hoje. Mas na época de Jesus era a túnica e a capa. O que ele está querendo dizer para a gente? Faça mais do que a pessoa te pediu. Você fala, além de perdoar, de compreender, de fazer o bem, eu tenho que fazer mais. Sim, porque o grande ganhador disso tudo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Se eu fizer mais do que a pessoa me pediu, eu estou agindo com a lei de ação e reação de uma forma para o bem, e eu vou participar de todo o bem que eu gerei. Esse bem vai ser o meu advogado em qualquer lugar que eu estiver. É o amor em andamento. E ele fala: se alguém te forçar a andar 1000 passos, ande com essa pessoa 2000. Faça sempre mais do que a pessoa está te pedindo. Faça sempre mais daquilo que está lhe faltando. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus que se chama o óbolo da viúva, a doação da viúva. Conta que Jesus estava em Jerusalém, em frente ao templo, e havia ali no lugar um espaço chamado gasofilácio. Era um local onde as pessoas jogavam dinheiro, e aqueles que não tinham condições iam pegar esse dinheiro para poder viver a vida, comer e se virar. As pessoas deitavam largas quantidades no gasofilácio, porque era uma forma de mostrar que tinham dinheiro. Nesse momento passa uma viúva, uma pobre viúva, e joga a menor das moedinhas. Jesus fala aos seus discípulos: em verdade vos digo que essa mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu daquilo que lhe faltava. Nós não temos que pensar na parte material. Vamos pensar na parte espiritual, na parte da salvação, da reforma íntima. Ninguém me compreende. Eu tenho que compreender o outro? Sim, é dado o que lhe falta. Lhe falta as pessoas te compreenderem? Lhe falta as pessoas te respeitarem? Respeite. Porque a engrenagem da lei só funciona quando nós agimos. Nós precisamos agir para ter a resposta. Em uma das suas bem-aventuranças, no capítulo 5 mesmo, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. É a lei de ação e reação. Se eu for misericordioso, eu obtenho a misericórdia, mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Nada cai do céu, a não ser chuva e meteoro. Eu preciso agir para que eu tenha a resposta. O próprio Cristo nos fala isso. Numa das passagens mais belas do Evangelho, Jesus fala: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Aprendei de mim que sou manso. Olha que coisa linda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, e obterei repouso para as vossas almas. Jesus está falando, eu vou até vocês? Não, ele fala, vinde a mim, porque a metade do caminho ele já fez. A metade do processo ele já fez. Ele veio até nós, ele encarna entre nós, ele traz o conhecimento, ele traz a sabedoria, e agora ele precisa que nós possamos ir até ele. E como que eu faço para ir até ele? Colocando na minha vida os seus ensinamentos. Pegando o evangelho do Cristo um pouquinho por dia e colocando na minha vida. Perdoando aqueles que eu preciso perdoar, amando aqueles que eu preciso amar, fazendo o processo da reforma íntima em nossos corações. Não tem outro caminho. Agora, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, jugo é aquela peça colocada em cima dos bois para que eles possam arar. O jugo de Jesus é leve. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e aprendei de mim que sou manso. Ou seja, se nós queremos seguir Jesus, tem um caminho para isso. Não adianta seguir Jesus, em zigue-zague, não, tem um caminho, tem o jugo sobre nós, para que nós possamos seguir o caminho. É um caminho de renovação, um caminho de reforma, um caminho de mudança. Agora, mais uma vez, o cristianismo, assim como a doutrina espírita, não nos proíbe nada. Ele nos ensina. E nós temos o livre-arbítrio para decidir se nós vamos aceitar ou não. Nós vamos escolher aquilo que nós desejamos para as nossas vidas. Não é assim que nós aprendemos? Nós somos hoje o resultado do ontem, seja nessa encarnação ou seja em encarnações anteriores. Se nós não aceitarmos o processo de encarnação, nós vamos ter que dizer então que Deus é injusto. E Deus não é injusto. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Resposta dos imortais: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema não erra. A inteligência suprema não causa nenhum desequilíbrio. Então, tudo o que acontece em nossas vidas é o resultado das minhas escolhas do passado. Seja esse passado 1 minuto atrás, seja esse passado 1000, 2000, 3000, 5000 anos. São minhas escolhas. E eu preciso hoje resolver essas minhas escolhas. Às vezes a gente fala, como eu tenho dificuldade na minha família, ninguém me compreende. Ou então, eu sou aquela pessoa diferente da família. Como é que pode, uma pessoa ser tão diferente? Nós sabemos que a nossa família, ela é o resultado das nossas escolhas do passado. Nós sabemos que aqueles que estão próximos a nós, resultado de nossas escolhas do passado, que nós fizemos no passado. Aqueles que são nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, cônjuges, parentes de uma forma geral, amigos, estão na mesma família espiritual e estão passando por situações que necessitam desenvolvimento. Tem uma frase engraçada, Geralmente é dita por adolescente. Eu não pedi para nascer. Pediu. Esperou, ficou na fila, passou o tempo necessário para que você pudesse encarnar. Então, se alguém disser para vocês, eu não pedi para nascer, fala assim, pediu sim. Pediu e teve que esperar, porque a demora ela é um pouco maior, Então não tem essa que não pedir. Todos nós temos a necessidade da reencarnação. Agora, a gente pode dizer o seguinte, eu preciso perdoar aquela pessoa, eu preciso me transformar, eu preciso colocar reforma íntima, mas e todos esses problemas que de vezes acontecem na minha vida? Mas eu não tenho o direito, eu não tenho a opção de pedir para Deus que remova essas dores de mim? Tem uma frase interessante do Raul Teixeira, que eu gosto muito de citar essa frase dele, porque faz muito sentido para mim.
Ele falou certa vez numa palestra: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E realmente faz sentido. Ser espírita é para quem aguenta, porque a gente chega aqui em busca de auxílio. Nós somos muito bem recebidos, amorosamente, por toda a equipe, por todos os amigos. Nós somos assim recebidos de uma maneira maravilhosa. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente entende que o criador dos nossos problemas somos nós mesmos. Que os responsáveis pelas nossas dores somos nós mesmos. Então ninguém promete para a gente mundos e fundos. Pelo contrário, coloca um espelho na frente da gente e fala: ó, está aqui o responsável. E se nós não tivermos ferramentas para agirmos diante disso, como que nós iríamos fazer a reforma íntima? Como que nós iríamos conseguir a salvação? E o cristianismo nos dá essas ferramentas necessárias. E quando a gente for pensar em uma dor que nós estamos passando, e nós queremos que essa dor seja retirada dos nossos caminhos, lembremos de uma das orações que Jesus nos ensinou. Porque nós lembramos sempre no Evangelho, quando a gente fala, de oração que Jesus ensinou, nós nos lembramos sempre do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é a oração mais lembrada quando a gente fala das orações que o Cristo ensinou. O Pai Nosso é maravilhoso, devemos fazê-lo sempre, devemos fazê-lo com o coração aberto, com amor. É uma oração maravilhosa, sem contraindicações. Mas tem uma outra oração que Jesus ensinou, que nos mostra também como nós devemos agir perante as dificuldades. Jesus estava no Getsemane, Jardim das Oliveiras. Ele gostava muito de ir nessa localidade para orar. E ele, logo após a última ceia, ele vai até o Getsemane e chama os seus apóstolos para ir junto dele. Chegando lá, ele fala para os seus apóstolos: fiquem firmes, a hora é grave. Ele estava prestes a ser preso. A hora é grave, fiquem e orem comigo. Jesus vai orar. Quando ele olha para trás, os discípulos estão dormindo, não conseguem ficar com Jesus. E ele vai sozinho na sua oração. E ele fala o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice. Não é como todos nós? Nós pedimos para Deus: Deus, afasta de mim esse sofrimento. Deus, tira de mim essa dor. Deus, me ajuda a não passar por isso. Porque nós temos dificuldades em aceitar o remédio amargo. Nós temos dificuldade em querermos receber o remédio que nos cura. Assim como a criança. A criança está com uma doença. Ela precisa tomar um remédio que é amargo. E eu sempre falo que na minha época não tinha remédio gostoso. Acho que na de vocês também não, né? Era óleo de rícino, óleo de fígado de bacalhau. Tinha só o biotônico Fontoura, que era muito bom, né? Hoje já não sei como é que está, que faz tempo que eu não bebo, infelizmente. Mas o remédio é amargo. A criança não quer tomar por conta própria dela. O pai, sabendo que o remédio é necessário, vai e dá força para a criança, muitas vezes. A criança vai se rebelar, vai xingar, espernear, ficar chateada com o pai. Passa um tempo, ela se cura daquela dor. Mesma coisa somos nós. Aquele sofrimento que nós estamos chamando de sofrimento, que na verdade, segundo os espíritos superiores, são oportunidades de reajuste, são chances de fazermos a coisa melhor, nós não queremos tomar aquele remédio, né? Então nós pedimos: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas a forma como a qual Jesus termina a oração é a que nos ensina como nós devemos fazer. Ele fala: mas se for da tua vontade, que eu o beba até o fim. Olha a diferença. O governador planetário, o espírito com a maior envergadura moral que já pisou nesse planeta, um espírito celestial, se coloca sob a vontade do Pai, sob a vontade do Criador. E nós muitas vezes nos rebelamos, nós muitas vezes nos revoltamos. Então nós esquecemos que o cristianismo em nós
é a oportunidade que nós temos da renovação, de sermos melhores, de sermos pessoas diferentes. Olha, faz um apanhado dos últimos 10 anos. Quanto que a gente mudou? Quanto que a gente melhorou nos últimos 10 anos? Porque mesmo às vezes sem saber o nome, sem saber que é reforma íntima, sem saber, a gente faz o bem, porque o bem está dentro de nós. Nós somos criaturas criadas por Deus, e se fomos criadas por Deus, nós temos em nós a bondade. Nós somos perfectíveis, nós chegaremos à perfeição. Mas para isso precisamos passar pelo caminho. E se nós não compreendermos quem é o caminho, nós não vamos chegar lá. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se nós seguirmos as palavras do Cristo, se nós seguirmos os ensinamentos do Cristo e colocarmos em nossas vidas o Evangelho, nós vamos conseguir transformar e melhorar, crescer. Nós vamos olhar para as nossas dificuldades como chances que nós temos maravilhosas de resolver a situação, de melhorar. Tem um caso interessante que conta que um casal viveu junto por 50 anos. 50 anos o casal viveu juntos. E aí desencarnaram, chegaram no plano espiritual, foram fazer a reunião para redefinir, falar da última encarnação, definir a próxima. Quem aqui assistiu o Nosso Lar 2? Bastante gente. Quem não assistiu ainda, assista, maravilhoso. Vai estar lá o Aniceto, né? Vai estar lá o Aniceto para ajudar a fazer a configuração da nova encarnação. E aí o Espírito superior fala para o casal: olha, vocês vão ter que reencarnar e casar de novo. Aí a mulher ergue a mão e fala assim: não, peraí, meu amigo, nós ficamos 50 anos casados, eu suportei ele por 50 anos, eu vou ter que ficar mais uma encarnação? Aí o Espírito de luz falou: vai, porque você suportou, você não amou. Então amar é muito mais do que nós podemos imaginar. É fazermos ao outro tudo aquilo que desejamos que fosse feito para nós mesmos. É vivermos em verdade. É vivermos o amor de uma forma verdadeira, de uma forma transformadora. Porque senão, o que vai adiantar? Eu chego do lado de lá, né, terminei minha encarnação, volto para o plano espiritual, vou fazer aquela reunião com os amigos espirituais ali para ver como foi a última encarnação, para definir a próxima, e fala: viu, aquela pessoa lá que você viveu tanto tempo, seja como marido, mulher, amigo, amiga, enfim, você vai ter que ter uma nova encarnação para reconstruir com ele, porque essa última você não reconstruiu. Você perdeu a chance. Já pensou chegar do lado de lá e ver que perdeu a chance? Né? Os Espíritos falam para a gente que é uma dor muito grande. Poxa, eu perdi a chance, estava tudo nas minhas mãos, era só fazer. Então não percamos as chances. Olhemos principalmente do núcleo de dentro para fora. Que núcleo? Da família. Olhemos para a nossa família e vejamos o que eles estão precisando mais, de amor, de atenção, de carinho, e sejamos nós a darmos o primeiro passo. Que a gente faz a pergunta, né? Pai, por que eu dar o primeiro passo? A pergunta é: por que não eu dar o primeiro passo? Se eu conheço, se eu tenho a doutrina espírita que me ajuda, se eu tenho o cristianismo maravilhoso que o Cristo me deu para que eu pudesse crescer, por que não eu? Vamos agir principalmente no começo para a nossa família, para que nós possamos mudar o mundo. Ninguém muda o mundo se não mudar a si próprio. Ninguém transforma a humanidade se não se transformar. É utopia, vou mudar o mundo, não me mudei, não adianta. Tem que se mudar primeiro. E para isso, o cristianismo está para todos nós. Então, meus irmãos, que nós possamos viver esse cristianismo maravilhoso, que nós sejamos hoje melhores do que ontem, e que nós sejamos amanhã melhores do que hoje.
Que Jesus nos abençoe. Um excelente domingo a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus.